E depois de muito tempo eu posso dizer que eu entendo a indecisão da Anitta entre os três boys, porque realmente, olha galera, não foi fácil. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui pra falar da segunda temporada de Volta aos 15. Finalmente, depois aí de um ano. Gente, eu tava desesperada pra ver essa série, porque, olha... completamente obcecada, sim. Desde a primeira temporada, gente, sério, assim, questões, né? Porque essa série mexe com o meu emocional. É uma série que mexe com a minha memória afetiva, com a nostalgia. Eu lembro lá da Tabata adolescente. Olha, vou falar um negócio pra você. Essa série é incrível, maravilhosa. E desde a primeira temporada, ela me faz chorar. Então, sim. Teve muito choro de Tabata aqui, vendo a segunda temporada também. Que eu achei até que tocou mais fundo em mim, sabe? Não sei dizer. Enfim, complicado, né? Pra quem não conhece, De Volta aos 15 é uma série aí baseada na sequência de livros da Bruna Vieira, né? Que começa com De Volta aos 15 e depois é De Volta aos Sonhos. Só que a segunda temporada não tem nada a ver com o segundo livro aí. Eu não li, foi o que disseram, né? Eu li só o primeiro, até hoje eu não tenho, nem o segundo, inclusive. Mas disseram que é bem diferente do livro, sim. E ali na primeira a gente já percebia algumas diferenças também, então é uma série que se sustenta por si só, que fala aí sobre várias coisas aí relacionadas a amadurecimento, adolescência versus vida adulta, quase que de repente 30 ao contrário. Se você quer saber um pouco mais, vou deixar aqui em cima a minha review da primeira temporada pra você ir lá assistir, porque hoje a gente vai falar da segunda e tudo que ela trouxe aqui. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo pra outras pessoas, porque com o seu like ele entende que se você gostou, outros também gostar. Então, é de graça, não te custa nada, como sempre falo. Então, por favor, deixa o seu like aqui. E tão importante quanto o like é o compartilhamento. Então, pega esse vídeo e manda pra aquele seu amigo fã da Maísa, da Camila Queiroz, ou da Netflix no geral, de uma série adolescente boa, porque é uma série brasileira e ela merece todo o reconhecimento do mundo, sim. Acabei de me tocar que eu tô sem anel, peraí. Eu me sinto pelada sem os anéis. Agora sim. Bom, eu já quero deixar bem claro que sim, teremos spoiler aí dessa temporada nesse vídeo. Então, se você não assistiu a temporada ainda, pausa, salva esse vídeo e volta aqui depois pra debater. Se você não se importa, vamos começar então falando aqui. Antes da gente falar dos personagens e de algumas coisas, eu quero citar alguns momentos icônicos, algumas observações que eu não sei se todo mundo percebeu, se foi importante pra todo mundo, mas pra mim foi, e eu acho que mereciam estar aqui. Tivemos aqui um novo momento icônico de uma música ali da época de 2006, que assim, queria dizer que não era de 2006, tá? É um pouco mais antiga que isso, mas a gente teve logo no início ali o episódio onde já tem uma performance de Asererê do Ruge, entendeu? Então elas dançam ali naquela feira de escola ali, toda a coreografia. E assim, eu confesso que eu preciso dizer que eu não entendi muito bem como que a Anitta versão adulta, que estava no corpo da Anitta versão novinha, não sabia a coreografia, né, de Asererê, porque não importa, né, o quantos anos você tem. Você sabe a coreografia de Asererê. Você sabe. Tudo bem, talvez você não saiba toda. Eu sei toda. Então, assim, elas estavam performando e eu tava aqui. Tava aqui, super empolgada. Mas enfim, rolou ali aquele momento do Ruge icônico. E por que eu falei que não é de 2006? Porque não é. 2003 foi o primeiro álbum ali do Ruge. Mentira, 2002. Entendeu? 2002, primeiro álbum do Ruge. Ou seja, 4 anos atrasada. Isso significa que a gente não enaltecia em 2006? Claro que não, né? A gente enaltece a Asererê até hoje. Então, enfim. Ícone. Foi a mesma vibe ali da Luca, no momento ali de Tô Nem Aí na primeira temporada. Como não lembrar daquela dancinha, né? Aquele flash mob que rolou. De milhões. Outro momento icônico que a gente precisa falar é sobre Rebelde, né? Rebelde, RBD, enfim. Como é uma série baseada numa história escrita pela Bruna Vieira, qualquer um que acompanha ali a Bruna Vieira sabe que ela é muito fã de Rebelde desde aquela época. Então, ela deu o jeitinho de botar ali um Rebelde ali, né? Então, obviamente. Pois muito que bem, tivemos enaltecimento de RBD, sim, com direito a eu digo R, tu dizes BD. R... entendeu? Tudo, só quem viveu sabe. Então, assim, a gente teve um enaltecimento bem grande, porque ali na história ia passar o último capítulo de Rebelde, que eu não me lembro se foi em 2006, tá? Vou dizer que eu não tô lembrando aqui, mas realmente elas fazem toda uma comoção ali pelo último episódio de Rebelde. Com direito a lookinho. Então a gente teve transformação das meninas ali em RBD. Então cada uma era Mia, Roberta, Lupita. Eu não sei vocês, mas eu era Mia. Tá? Será quem? Comenta aqui que eu quero saber. E a gente teve todo aquele enaltecimento delas chegando ali na pista de skate, em câmera lenta, vestidas de rebelde. E eu quero só fazer um adendo que não era assim não, tá? Porque se aquela cena acontecer na vida real... todo mundo ia rir.
Porque não era sobre nada além de zoar RBD. Quem gostava de RBD até... Deu uma travada aqui. Quem gostava de RBD era zoado. Que dirá chegar numa pista de skate vestida de rebelde, gente. Não tinha salvação pra um bullying desse. Eu tô falando sério. Mas eu achei icônico porque, na minha cabeça, no meu mundo ideal, era daquele jeito ali. Aí você pergunta, você já se vestiu de rebelde, Tabata? Não. Nunca tive a fantasia, nunca tive a roupa. E é isso, eu sou uma pessoa bem frustrada com isso. Mas a cena foi de milhões. No segundo episódio, quando a gente tem ali a clássica cena deles indo pra São Paulo, aquela viagem maravilhosa, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui ainda, mas eu não sei se vocês perceberam um easter egg ali rolando da Maisinha. Sim, Maísa criança, pois é. Enquanto eles estão ali dirigindo e vai mostrando ali a cidade de São Paulo, mostrando a vista e tal, tem um momento que eles passam ali e mostram num prédio um grafite gigantesco com a cara da Maísa criança. Eu achei isso maravilhoso. Foi muito rápido, mas eu peguei. Inclusive, essa viagem inteira deles de São Paulo, eu achei bem vibes Bruna Vieira, que era ali, né, uma série muito baseada em elementos da vida da própria Bruna, que morava também numa cidade pequena ali no interior de Minas e que se mudou pra São Paulo. Então, eles vendo tudo pela primeira vez, eu achei muito vibes Bruna Vieira se mudando pra São Paulo e amando a cidade. É que, gente, eu tô lá com a vida da Bruna desde o começo, então eu vivi muitas coisas que a Bruna viveu em tempo real, só acompanhando as postagens dela, né, entendeu? Depois dos 15. Que, né, pra quem não sabe também, o nome é por causa de... enfim, não tem que explicar não, tá? É sobre isso. E falando aqui em coisas que não eram da época, eu queria dizer que, assim, eles ainda deram uma grande modernizada nas roupas dessa série. Eu acho que nessa temporada foi mais ainda. Isso é uma coisa que eu já tinha ali contestado na primeira. Tinha muita roupa que era muito moderninha e que a gente não se vestia desse jeito em 2006, não, tá? Então, assim, não era bem essa moda adolescente. Adolescente era meio brega em 2006, tá? Eu queria só dizer isso aqui pra vocês. Então, um ótimo exemplo que a gente teve disso aqui, na verdade, foi justamente na cena de São Paulo, quando eles vão pra aquela boate ali, né, que eles vão curtir ali com a Luísa em São Paulo. E a roupa de todos eles estava extremamente atual, que eu fiquei assim, gente... Ninguém usava esse cabelo que a Maísa tá usando, ninguém usava essa roupa que o João Guilherme tava usando nessa época, nenhum menino usava isso. Então, assim, estavam muito descolados, mas eu achei os figurinos de milhões. Só não estão caracterizados pra 2006. Pega ali um DLC... né? Um DLC que você vai ver como é que se vestiam. Era daquele jeito ali, tá? Só queria dizer isso. Mas uma coisa que foi bem atual... Olha, eu vou dizer pra vocês, foi aquele momento ali que eles estão ali na casa ali da Anitta fazendo testes da Capricho. Porque a gente sabe, né? Se hoje a gente tem o teste do BuzzFeed, foi porque a Capricho andou para que BuzzFeed pudesse correr. Então, a gente tinha testes ali da Capricho mostrando exatamente aquilo. Será que estou apaixonada por ele? Será que ele gosta de mim? Assim mesmo. E a revista, inclusive, que eles estavam ali fazendo o teste, tinha um easter egg que era da autora Bruna Vieira ali, que ela era a capa. E eu tenho essa revista até hoje. E aqui ela está. A mesma revista da série, com Bruninha Vieira, que era minha irmã gêmea, a gente, né? Bem parecida. Então, assim, tem aqui... Será que tem aquele teste que eles fazem aqui? Eu não sei, mas olha só. Tinha um post do Ed Sheeran nessa revista. Ed Sheeran existia em 2006? Não existia. Até porque essa revista é de 2014. Mas tudo bem, o que importa é o easter egg. Sim, jovens, isso aqui é uma revista Capricho, tá? Era assim. A revista Capricho, ela era assim. E a Capricho ainda existe, só não tem mais em revista. Isso aqui era Bíblia. Tá? E eu acho que um grande momento icônico que a gente tem que falar aqui, que eu vou ficar mais pra falar dos personagens e dos casais, que eu sei que vocês querem que eu fale, é o momento da quermesse ali no finalzinho, no último episódio, né? Todo aquele momento da quermesse, num geral, foi icônico. Eu me acabei de chorar ali nas últimas cenas da quermesse, porque é o primeiro que a gente tá em clima de festa junina. Então, assim, já me deu má vontade de comer um milho verde, um cachorro quente, saudades. Mas a questão é que ali era o momento de amizade de todos eles. Tinha muita coisa acontecendo. Eles estavam tentando resolver os problemas da Anitta voltar no tempo, e por aí vai, ao mesmo tempo que eles estavam tentando resolver os problemas do futuro, e aí todos eles estavam super unidos de amigo, estavam tentando resolver os problemas entre si, que a gente teve ali a Anitta presa ali na cadeia junto com o Henrique tentando se resolver, a gente teve o problema todo do caderno também ali com o Joel, a gente teve, cara, muita coisa acontecendo, e termina daquele jeito maravilhoso deles tirando aquela foto linda com todos eles, os amigos juntos ali, pra ela postar no floguinho depois. Então, assim, a quermesse como um todo foi um momento muito icônico. Mas vamos começar a falar dos personagens, né? Eu quero falar um pouquinho da Anitta aqui, da linha da Anitta um pouco. E também quero falar do César. A gente vai falar desses dois em separado porque mereceram muito. E depois vamos citar aqui os casais em umas menções honrosas. Vamos começar pela Anitta, né? A Anitta teve um arco de amadurecimento nessa temporada
tão grande. Porque, né, a primeira ela ainda é aquela menina de 30 anos que volta pro corpo de 15, e aí ela ainda tá meio confusa, porque ela, com 30 anos, ela é confusa. Então, assim, a gente vê que nessas idas e vindas dela no tempo, ela já amadureceu muito. Então a gente vê uma Anitta bem mais madura, claro que ainda tá lidando com muitas coisas, mas uma Anitta bem diferente da primeira temporada. Mas eu senti isso meio que geral. Todos os personagens pareciam muito mais maduros. Mas a gente começa ali com 2 meses do final ali da primeira temporada, né? E logo no primeiro episódio a gente já viu que muita coisa mudou em 2 meses. Que a gente viu o quê? A Luísa foi morar em São Paulo e está lá esse tempo todo. O Henrique entrou pra uma banda. A Carol tá uma grande loucura, né? Com vários caras diferentes. O Joel, ele volta pro passado ali, ele encontra com a Anitta, eles conversam e fica aquela maluquice. E por aí vai. Aí tem a introdução de novos personagens, né? Que a gente tem a Bruna, que é a vocalista ali da banda do Henrique, e tem o Fagulha, que é o baterista. Então a gente conhece novas pessoas aí e volta ali pros nossos personagens antigos. Só que é isso, cada um acaba tendo meio que um arco. Eu não senti que ninguém ficou muito deixado de lado. E quem ficou, tipo Douglas, não tinha muito desenvolvimento, mas também teve seus momentos ali. Então eu realmente achei todo mundo muito maduro em relação à primeira temporada. E nessa questão de amadurecimento da própria Anitta, né, a gente vê várias situações mais difíceis que ela teve na segunda do que na primeira, mas que tinham a ver com a história dela, que era justamente sobre o pai dela, por exemplo, né? A gente já sabia que no futuro o pai dela já tinha falecido, então lá na primeira temporada a gente já tem aquela cena dela reencontrando o pai pela primeira vez depois dele ter falecido, voltando no tempo. Então aqui a gente ainda está lidando com a questão da doença do pai, ele ainda tem uma questão ali que ele tá fazendo uma quimioterapia, então ele tá se tratando, a Anitta tá fazendo de tudo pra ela manter o pai vivo e bem. Só que a gente sabe que não é assim que a viagem no tempo funciona, né? A gente sabe que não dá pra você alterar o que aconteceu no passado, e a Anitta acaba aprendendo isso da maneira mais difícil. Mas aquela cena no terceiro episódio, dela ali deitada com o pai e falando sobre o medo de perder ele, foi muito lindo, porque a gente via a transição da Maísa pra Camila Queiroz falando com o ator que faz o pai ali, que é o Felipe Camargo, sobre todo esse medo, tudo que ela pensa, porque era a Anitta de 30 anos, mas também era a Anitta de 15 ele falando. Então, era uma cena linda, eu me acabei de chorar naquela cena. Eu perdi meu avô com uma idade muito próxima ali da Anitta, então eu sei o que é isso. E foi, assim, um momento lindo, que a gente acaba vendo depois realmente a concretização disso, ele realmente acaba falecendo. A gente sabe que não é assim que a linha do tempo funciona, mas a gente tinha esperança de que ela conseguisse salvar o pai, né? Então, quando ele acaba falecendo, é uma cena horrível, porque eles acabaram de ganhar ali os jogos interescolares, e aí a Luísa recebe a notícia, ela cai no choro, a Anitta cai no choro, e aí, enfim, é uma cena... Meu Deus, eu tô aqui arrepiada, só de lembrar. E aí a gente vê a Anitta lidando com isso tudo, né? Ela foge pro futuro, não quer mais voltar pro passado. E aí a gente vê que ela acaba precisando voltar porque tudo saiu dos eixos. Então, ela acaba voltando, lida com isso, os amigos dão força pra ela. É uma cena muito linda, é um momento muito lindo, uma construção de um arco muito bonito pra Anitta. E essa maneira que ela acaba tendo que voltar ali pra cidade de Imperatriz é porque ela acaba se preocupando justamente em como que ficou o futuro, né? Porque tudo mudou. De repente, todos os amigos dela estão infelizes, a vida tá maluca, a Imperatriz tá louca, tá abandonada, tá tudo de cabeça pra baixo. A Anitta fica desesperada, ela acaba tendo que voltar, né? E aí toda aquela cena dela voltando ali pra Imperatriz, encontrando os amigos dela já na fase adulta, a casa que ela cresceu tá sendo vendida, então é realmente como se tudo que ela conhecesse, todo o íntimo dela mudou da água pro vinho e ela não sabe lidar com isso. Então todo aquele momento é muito lindo e o reencontro dela com os amigos é impecável. Eu não aceito ainda, eu não supero o fato de como esse casting do elenco adulto complementa tão bem a versão jovem, assim, porque é bizarro a semelhança física, o trabalho de atores ali que foi feito, você consegue muito ver cada um dos personagens na versão adulta e adolescente igualzinho, então é muito maravilhoso. E aquele momento, acho que qualquer um que tem um grande grupo de amigos de escola sabe o que é aquele momento ali, né, de você reencontrar todo mundo, aquela cena deles destruindo a cidade toda, e aí derrubando ali a Torre Eiffel. Icônico, eles parando na cadeia, foi assim, maravilhoso, aquela cena inteira foi incrível, mas foi muito bonito ver todo o desenvolvimento da Anitta, que passou a ser uma pessoa super egoísta, que tava preocupada com o futuro dela, a uma pessoa que pensa em todo mundo antes de tudo, porque ela tinha realmente, no fim das contas, que aprender a lidar com a morte do pai. E foi muito bonito, inclusive, ver o Joel falando isso pra ela, né? Foi ele que colocou na cabeça dela que ela precisava voltar, que o futuro não tava legal, e que ela precisava voltar no passado pra tentar consertar, então foi muito legal de ver esse momento como um todo.
Mas tão legal quanto a trajetória da Anitta, a gente não tem como não falar do cristalzinho da temporada, que é o personagem do César / Camila. Eu vou tratar ele como César, né, enquanto a gente fala do processo antes de virar Camila, ou pelo menos dele se entender como figura feminina, né? Então, enfim, foi uma coisa linda. E pra quem não sabe, a atriz Nila, que é justamente a atriz que dá a personagem ali ao César, ela também passou por esse mesmo processo ali do César pra Camila, então a gente via... Eu tô toda arrepiada de novo, porque foi lindo de ver. A gente via todo aquele processo dela se emocionando e chorando e conversando com as pessoas sobre e se entendendo. Uma coisa muito... Eu tô muito arrepiada, porque foi retratado de uma maneira muito cuidadosa, muito linda e de uma importância extrema. Então, foi um arco maravilhoso. Eu acho que a temporada inteira foi do César, no fim das contas. Vamos começar falando justamente dessa conversa, né? Porque eu acho que, na época, principalmente, os adolescentes, eles viam, né? Todo mundo que não era de São Paulo, acho que até hoje ainda tem muito isso, viam São Paulo como uma cidade livre, como uma cidade que tudo pode, aonde ninguém se importa com a sua identidade, ninguém vai te julgar. E aí, eu acho que quem vem de cidade pequena deve ter essa cabeça muito mais forte. Não é meu caso, porque eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, mas ainda assim, eu lembro de sentir uma diferença muito grande. Eu lembro da minha primeira vez em São Paulo, que tudo parecia muito diferente, todo mundo realmente parecia muito livre, e era muito doido isso. Pra mim, que sou de uma cidade grande, imagina de alguém de uma cidade pequena, como é o caso do César na série. Então, ver ele chegando em São Paulo e todo mundo falando, você é a cara de São Paulo, você vai adorar morar aqui. E ele olhando assim, com os olhinhos brilhando. Aquela cena dele conhecendo aquela mulher ali que chama ele pra festa GLS, porque era chamada assim, né? Foi muito linda, porque ele vai e conversa com ela. Às vezes eu acho que eu queria ser mulher e eu não sei o quê. E aí ele falando ali pra ela que ele não se sente da maneira que ele é. Aquela cena me tocou muito. Foi uma cena linda. E ali em São Paulo, ele foi super celebrado, porque ele escrevia fanfic, né? Ele escrevia contos. E ele era famoso no Orkut por conta disso. Então, assim... Que momento! Foi um momento lindo demais. E toda a cena dele se vestindo de Mia Colucci, né, pra Rebelde. Eu acho que é isso, foi o que eu falei. Foi muito lindo de ver, porque a Nila passou pelo mesmo processo, pelo que eu entendi, enquanto eles estavam gravando a segunda temporada também, né? Então ela passou por essa questão de uma nova identidade, de um novo nome, de se entender como uma menina. Então ela também passou por tudo aquilo, então era tudo tão real. E aí ver ela abrindo a porta, toda vestida de Mia, e as meninas sorrirem, aí ela se olha no espelho e fala, acho que eu tô me vendo pela primeira vez. Ai, gente, foi muito lindo isso. Eu já tô aqui emocionada de novo, porque foi muito lindo de ver. Então, toda a trajetória do César, num geral... foi muito importante. E assim, é importante a gente dizer que na época, isso não era uma coisa comum, como hoje a gente fala muito sobre, graças a Deus a gente fala muito sobre, mas não era comum os meninos que gostavam de meninos passar um pouco, né, pra esse lado, tipo, eu acho que eu não me identifico como menino. Isso não era uma conversa que existia. Então, de novo, a gente falando sobre coisas que não batiam com a época, mas eu acho que esse caso em específico tem licença poética demais, assim. Eu acho que é importante no quesito representatividade, porque por mais que não tivesse na época, eu sei o quanto isso seria importante de ver numa série de 2006 ali, num Rebelde da vida, por exemplo, a gente vê um personagem como César aqui no De Volta aos 15. Então eu acho que falar sobre isso, né, de meninos que pensavam assim e que se identificavam como meninas, falar sobre todas essas questões é muito importante. Eu achei muito legal ter isso nessa série. Isso acabou virando uma grande pauta ao longo da temporada. Isso não é uma coisa comum como hoje. A gente fala muito sobre graça. A outra aqui falando, ninguém falou com ela. Atrapalhou meu momento fofo aqui, mas tudo bom? Enxerida. Eu não sei onde eu tava, mas que é muito importante a gente falar sobre isso. Então, eu gostei muito de ter isso na temporada. E se a gente tá falando do César, eu tenho que falar do César com Fagulha, né? Porque o jeito que o Fagulha olhava pro César era a coisa mais linda do mundo. E aí a gente consegue ver como o apoio é uma coisa importante, né? Porque acho que o César jamais teria tido coragem de fazer metade do que ele fez se ele não tivesse tido apoio da mulher de São Paulo, apoio do Fagulha. Então, por conta disso,
quando o César colocou uma saia pela primeira vez, o César começou a querer estar sendo tratado como uma menina num ambiente de meninas ali. Ele pediu para as pessoas chamarem ele de ela. Ele começa a frequentar outros banheiros. Então, assim, foi muito importante ter esse apoio. E a maneira que o Faguri olhava pra ele e falava: não vejo nada demais, adorei a maquiagem, você tá lindo e não sei o quê. Então, foi lindo, foi muito importante isso. E aí, inclusive, a cena dele chegando ali pra dormir no quarto das meninas nos jogos interescolares foi lindo, porque a gente espera que alguém vai olhar torto e tal. E a gente sabe que na vida real nem sempre é desse jeito, né? Mas todas as meninas olharam e falaram assim: tudo bem, vem pra cá, conta pra gente como é que tava lá e não sei o quê, nananã. Então, ele é super bem acolhido, ele é super bem recebido. E nem todo mundo ali era amiga dele, então foi lindo de ver. E ele ali já começa a falar que gostaria de ser chamado de ela. Então, a partir daqui, vou falar do César no feminino, tá? É porque é difícil quando a gente fala de um nome originalmente designado pro gênero masculino. Enfim, ainda é meio confuso, mas eu vou falar aqui no gênero feminino. E aí, depois disso, a gente vê ela chegando ali na quermesse e colocando aquele vestido ali que ia estar a cidade inteira. A gente sabe que cidade pequena é uma questão, né? Então, ela colocar aquele vestido ali, sair pra todo mundo ver, depois da saia já ter sido um problema na escola, foi também um grande ato de coragem. E quando eles falam ali que ela é a pessoa mais corajosa daquela cidade, eles não estavam mentindo. Eu só tenho realmente lá dentro que aquele vestido claramente poderia ter sido usado em 2023. Ninguém usava aquela roupa estilosa não, tá, gente? Mas tudo bem. Eu amei o vestido, inclusive queria muito um igual. Inclusive, queria só dizer que eu adorei saber que Camila e Fagulha continuam juntos lá nos seus 30 anos. Todos. E assim, foi legal o desfecho ali da César com o Léo. Não é Léo? É Léo. Então foi legal o desfecho. No fim das contas, se entenderam e tudo mais. E aí, enfim, ficaram amigos e é isso. Ok, vida que segue. Camila e Fagulha. Inclusive, o motivo de ser Camila foi tudo, né? Ela conversa ali com o pai de que ela se entende como ela. E foi também uma cena muito bonita, porque o pai começa a tentar associar as ideias e tal. E aí ele fala que a mãe dela, quando tava grávida, né, sentia que era uma menina e que já tinha nome, e era Camila. Então eu achei a coisa mais linda do mundo, gente. Olha, sério. Toda a história do César foi... Bom, vamos então encerrar esse vídeo falando dos casais, né, gente? Eu vou falar aqui rapidamente e eu vou começar já pelo meu casal. Foi difícil? Foi difícil. Eu passei a temporada inteira, eu olhava pra um e falava: ai, fofos. Ai, mas também, que maravilhosos. Ai, mas eu quero eles. Então, eu fiquei louca igual a Anitta, não julgo a Anitta, mas depois de toda essa temporada, eu decidi que eu shippo a Anitta com o Joel, sim. Oh, meu Deus, você não shippa a Anitta com o Fabrício? Como assim? Gente, eu entendo o apelo. Eu entendo o apelo, mas assim, a Anitta e o Joel... Entende? Então, assim, eu acho que eu me decidi, né? Porque foi difícil chegar nessa decisão. Mas eu vou explicar por que eu virei time Joel 100% aqui, tá? O que acontece, gente? Eu entendo que a Anitta e o Fabrício têm uma química de milhões, que o João Guilherme é uma gracinha. Eu entendo tudo isso. Eu gosto da vibe do Enemies to Lovers. Mas é que a Anitta com o Joel é uma coisa tão linda. Porque a gente vê que o Joel gostou da Anitta a vida inteira. Ele sempre gostou dela desde os 15 anos. Então, a gente vê ele, né, aquele início deles dois se desentendendo e depois eles se entendendo, entrando ali em sintonia nessa coisa de viagem do tempo, ele olhando pra ela com admiração, mesmo ela estando com vários caras, ele fazendo piadinha, tipo, ah, então isso aqui que é a minha competição. Então assim, ele o tempo todo era como se ele soubesse que tudo aquilo era uma fase que ela ia terminar com ele. Então eu olhava, eu falava, cara, eu tô amando a relação deles dois, porque é muito do que eu gostaria pra uma relação também, né, que são muito amigos, são parceiros, mas tem aquele que é a mais de relacionamento, mas eles têm uma coisa um pelo outro. E aí a gente vê exatamente essa parceria, essa amizade sendo construída ao longo dessa temporada, e ele sempre ali por ela, ele dando todo o apoio do mundo pra ela, ele sendo sempre um fofo com ela, e ele sempre teve ali pra ela em todos os momentos. Então, todas as cenas deles juntos são maravilhosas. E, gente, tivemos o beijo de Anitta e Joel, né? Graças a Deus, que foi, assim, um beijo de milhões, porque a própria Anitta percebeu o que eu tô falando aqui, entendeu? Então, quer dizer, eu quero esse casal junto, eu quero Anitta e Joel endgame, pelo amor de Deus.
Deus. Mas enfim, né, eu amei tudo. A cena do caderno, gente, eles dois ali, correndo juntos ali pra pegar o caderno, você faz isso, você faz aquilo. É uma sintonia que Fabrício e Anitta têm... Química de milhões. Mas não tem essa sintonia, isso pra mim é muito mais importante. Mas vamos falar de Anitta e Fabrício, né? Porque eu entendo, gente, eu entendo o hype, de verdade. Eu fiquei... Foi muito difícil decidir aqui entre Joel e Fabrício, que Henrique eu vou chegar lá. Mas assim, o Fabrício e a Anitta tem esse negócio do When You Were Still Lovers e nananã, a gente entende, mas eu acho que seria tão óbvio, né? Ele era namorado da irmã, né? O peguete ali da irmã, e aí de repente a Anitta terminar com ele. Foi legal que a Luísa falou, você tem todo o meu apoio, vai lá, achei isso muito legal, mas ainda assim, eu acho que seria muito óbvio, e a série De Volta aos 15, ela não é óbvia, né? A gente vê as coisas acontecendo, e aí, enfim, tudo a gente acha que vai acontecer de uma maneira e acaba acontecendo outro. Tem algumas que são óbvias, sim, mas eu acho que isso não sei. Eu acho que seria mais fácil a Anitta terminar sozinha, numa jornada de autoconhecimento, mais do que qualquer outra coisa, do que terminar com o Fabrício. Por isso que, assim, não sei. Mas eu entendo o apelo de vocês. As cenas deles dois foram maravilhosas. O Fabrício virou uma pessoa melhor por descobrir que gosta da Anitta, isso é um fato. A cena do beijo deles dois, eu também fiquei sentida, não vou mentir. Mas eu acho que é isso. No fim das contas, Joel, pra mim, e Anitta tem uma relação muito superior à de Anitta e Fabrício. Que a própria Anitta meio que tá em negação, né? Ela conseguiu ir por livre e espontânea vontade ali pro Joel. E ela disse que vai sair com ele no futuro. Então, assim... Ai, sei lá. E vamos falar do nosso casal original, né? Que era pra ser Anitta e Henrique. E assim, entendo, fofos, mas eu acho que era uma coisa muito de imaginário deles dois, né? Pelo fato de serem melhores amigos e tal. Mas eu acho que é isso, né? Eles são melhores amigos e ponto. Eu acho que funciona bem assim. Entendo que ela também tinha toda a questão de Paris no futuro. Aquela cena de Paris eu fiquei super rendida, eu entendo, mas não dá, eu não tem a liga, sabe? Sempre tem aquela pessoa que você acha que você é afim. Quando você para pra ver, você fala, não é por aí. E eles acabam, de fato, se entendendo como amigos. É muito bonito ver essa construção, que no fim das contas eles funcionam melhor dessa forma. E aí a gente tem o quê? A Carol, né? Carol nessa temporada estava no cio, gente. Qualquer cara que ela via era assim... Meu Deus, estou apaixonada. Oh, meu Deus, eu gosto de todos. E eu entendo, porque na escola eu era Carol. Eu era Carol, não vou mentir. Então, assim, por que não? Foi lindo, porque no fim das contas a gente teve o quê? Carol e Henrique. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei. Eu gostei desse casal. Achei eles fofos, acho que eles combinam pra caramba. É sobre isso, sim, senhores. Inclusive, quero fazer um adendo aqui rapidinho pra Carol, porque merece, né? A trajetória da Carol também, ela ficou muito mais madura nessa temporada do que na temporada passada, né? Toda essa questão aí dela entender o que ela queria, o que ela gostava, toda aquela questão da camisinha ali, né? Da gente ver toda essa questão sobre primeira vez da Carol, os caras que ela gosta, o ex-namorado dela, que é o Eduardo, enchendo o saco dela. Então a gente teve muitos momentos de empoderamento, feminismo e umas coisas muito importantes que, de novo, a gente não tinha muito esse diálogo na época, mas hoje é super importante a gente falar sobre isso com pessoas dessa idade. Então, a jornada toda da Carol, gente, ela dando uma bolada na cara do Eduardo foi de milhões, ela destruindo o Douglas também foi de trilhões. Então, assim, a Carol, olha, evoluiu demais, perfeita. E não foi só ela que evoluiu, né? Joel também evoluiu bastante, né? Da primeira temporada pra segunda, ele ganha um protagonismo muito grande sozinho. Então, tipo, ele ali naquela cena dirigindo o clipe da banda do Henrique foi maravilhoso, porque ele acaba descobrindo um lado dele ali. Então foi muito legal. Aquela cena toda foi maravilhosa, né? O clipe ficou muito legal, a homenagem ao Charlie Brown Jr. ficou muito legal, que a gente já tinha tido na primeira temporada e agora teve aqui de novo. E realmente, nessa época, Charlie Brown era muito grande, então foi muito legal ter isso. E a gente também teve aí, né, o Joel fazendo mais uma referência a De Volta pro Futuro. Então, se na primeira temporada a gente teve a questão do relógio da cidade, dessa vez aí a gente teve o caderno dele fazendo as apostas de coisas no futuro, que foi toda uma questão ali. Então, Joel, tudo para todos. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui, né, pro nosso casal novo, inesperado, que é Luísa e Bruna, né? Bruna, vocalista da banda ali do Henrique. E a Luísa, né, por conta de São Paulo, abriu muito a cabeça dela e ela acaba ficando ali com a Bruna no último episódio, ali na barraca do beijo, chocando todos da cidade pequena, duas mulheres se beijando. Oh, meu Deus. E aí o César, né, dá aquele tapa, né, na cara da diretora, que ali já tá a César, então, enfim. Gente, de milhões. Elas duas, quero muito desenvolvimento numa terceira temporada.
Por favor. E aí a gente acaba como nessa temporada? Com esse caos aí, depois da quermesse, que tudo parecia estar no seu lugar, a Anitta volta ali pro futuro, a vida dela parece estar em ordem, mas a gente não sabe como que a vida dela tá. A única coisa que a gente sabe é que a Camila está ainda com fagulha, ela volta ali procurando as baquetas e tudo mais. A Anitta não sabe se ela ainda é fotógrafa, ela não sabe com quem ela namora. A gente viu ali uma cena dela namorando o Fabrício no futuro já nessa temporada, mas o apartamento tava bem diferente, mas também o Fabrício ficou muito diferente. A gente não sabe se ela tá namorando com o Joel, porque o Joel também mudou, mas a gente imagina que o Henrique ainda esteja com a Carol, sim. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, ficou tudo em aberto. Eu tenho a teoria de que ela tá com o Joel, porque meu coração quer que ela esteja com o Joel, mas sinceramente... Ficou muito em aberto aí. E a gente não tem, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, uma confirmação da terceira temporada, mas com certeza vai ter sim. Então, estou aguardando ansiosamente por isso. Não temos um terceiro livro, realmente, só são 2 livros, mas isso não impede, porque, como eu falei, a história tá tomando o seu próprio rumo. Então, ansiosa pra ver o que vai acontecer. Essa série é incrível, ela traz uma brasilidade muito grande do que é ser adolescente aqui no Brasil, com problemas do Brasil, com questões brasileiras e com um enaltecimento muito grande da nossa cultura ali nos anos 2000, né? Então, assim, foi muito legal assistir essa segunda temporada, é um choque de nostalgia, chorei horrores, lembrei dos meus amigos, fiz até montagenzinha no Instagram com foto de antes e depois dos meus amigos de escola, que são meus amigos até hoje. Ai, gente, sei lá, eu amo De Volta aos 15, eu amo tudo que eu sinto vendo De Volta aos 15, eu amo os personagens, é incrível, é uma série maravilhosa. E é isso, eu quero saber de você, o que você achou dessa segunda temporada, se você gostou mais dela do que da primeira, o que você acha que vai acontecer numa terceira. Vamos teorizar aqui embaixo, que eu tô louca pra saber a opinião de vocês. E se você assistiu até aqui, comenta Anitta e Joel maiorais, que eu vou saber. Mesmo que você seja time Fabrício, comenta só pra saber que você viu até o final, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!